elas vão ser essas que a gente vai apresentar hoje, tá bom? Então, primeira coisa, o que é resenha? O que é resenhar? O Humberto Eco, que é um escritor bem famoso, ele diz que a crítica recensória, que é um outro nome para resenha, por sua função de recomendação, não pode eximir-se, senão em casos de excepcional vilania, de pronunciar um juízo sobre aquilo que o texto diz. Ou seja, a função dela é de recomendar, e que para fazer essa recomendação, eu tenho que pronunciar um juízo, ou seja, eu tenho que julgar aquele material que eu estou resenhando, porque essa é a função da resenha. Recomendar e julgar, tá? Então, muito diferente do resumo, em que eu não colocava minha opinião, eu não podia colocar referências externas e eu não podia recomendar ou não. Eu só tinha que me ater ao texto internamente. Então, ele é um gênero avaliativo e informativo, que circula nas esferas acadêmica e jornalística. E aí, dependendo da obra que vai ser resenhada, pode ser na esfera acadêmica ou pode ser na esfera jornalística. O que pode ser resenhado? Eu posso fazer uma resenha do quê? Pode ser de um livro, pode ser de um filme, de um DVD, de um artigo, de um show, de uma exposição, de um CD, então de diversos tipos de materiais. DVD, não sei se existe ainda, né? Mas assim, de diversos tipos de materiais. De um jogo, é muito comum hoje em dia, né? Quando nessas lojas online de jogos ter resenhas dos jogos, então de todo quanto é tipo de material eu posso fazer. Por que os professores universitários solicitam resenhas? Então, aqui eu já estou até adiantando um pouquinho para vocês, que vocês vão ter que fazer bastante resenha na universidade, né? E eu já uso esse exemplo porque eu comecei a trabalhar com resenha quando estava dando aula na universidade. Então, esse material eu já usava lá. Estou reaproveitando. Então, por que se pede resenhas, né? Primeiro, para ter certeza de que os alunos realmente leram. Então, dificilmente, né, um aluno vai conseguir enrolar alguém quando pede uma resenha. Um resumo, ele até pode enrolar, uma resenha é mais difícil. Para avaliar a qualidade da leitura, então, mesmo que o aluno tenha lido, né, tenha se esforçado para fazer uma resenha, a gente consegue ver a qualidade de leitura, o aprofundamento da leitura dessa pessoa pela resenha. Também ajuda o aluno a desenvolver o hábito da leitura crítica, que é aquela leitura que a gente faz sem uma inocência, a gente faz tentando entender qual é a intenção do autor, tentando entender o que tem por trás, o que está nas entrelinhas, então tudo isso é importante. E para fazer com que o aluno relacione a leitura feita a outras que já tenha realizado, especialmente fazendo comparações. Então, uma resenha rica, bem feita, é aquela que ele faz relações. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma resenha de um filme e aí eu posso citar livros que têm histórias que têm relação com aquela história do filme, né? Porque nada na nossa vida hoje em dia, culturalmente falando, é totalmente inédito. Sempre aquilo vai ter referência a alguma coisa, né? Porque é feito por pessoas que só existem e têm conhecimento cultural porque leram, ouviram músicas, conversaram com pessoas, se informaram. Então, tudo que a gente está exposto na nossa vida nos influencia. E a pessoa que vai produzir uma obra é influenciado por outras. Então, quanto mais referências eu tenho, eu posso fazer essa leitura e essa relação com outras obras da melhor forma. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa, não tá não. Quais são os tipos de resenhas que existem, tá? Tem as resenhas descritivas e as resenhas críticas. A gente vai falar especialmente das críticas. Todas elas são críticas, mas aí a gente vai determinar. A maior parte desse texto é descrevendo esse material para recomendar ele ou a maior parte desse texto é uma crítica, são materiais externos, links, relações com esse material. Aí seria uma resenha crítica. Então, quando alguém pedir uma resenha crítica, ele quer que a maior parte do texto não seja tu falando o que tu entendeu, mas qual a tua avaliação sobre isso? Por que a gente escreve resenhas descritivas? Para apresentar o conteúdo de uma obra e também informações sobre suas condições de produção. Então, elas são muito comuns, por exemplo, em sites especializados de algum assunto. Então, a pessoa é apaixonada por carro, e aí saiu um carro novo, e tem aqueles sites que só são sobre carro. Então, eles vão fazer toda uma resenha descritiva sobre aquele novo carro. Qual foi a empresa que fez, o que ele tem de diferente, quais são todas as características dele, quilometragem, economia, não sei o que lá, né?
Então, apresenta uma síntese dessa obra, e vai avaliar. Isso é bom, isso parece com tal carro, isso não parece. Então, sim, diversos tipos de materiais podem ser resenhados. Eu faço essa resenha, então, para apresentar uma síntese da obra e contextualizá-la, demonstrar compreensão, informar o leitor sobre o assunto tratado na obra, o leitor da resenha, né? Colocar em pauta um novo assunto ou divulgar um produto, um texto. Então, para tudo isso é importante uma resenha. Por que escrever resenhas críticas? Então, aquelas que a gente estava falando são as descritivas. E as críticas, que são aquelas mais voltadas então, para o mundo acadêmico, é para expressar uma avaliação sobre uma obra, com o objetivo de formar opiniões, posso tentar convencer alguém com a minha resenha, demonstrar conhecimento na área, e que tem alguém entrando aqui na sala. Colocar em pauta um novo assunto, também divulgar um produto, um texto, criticar alguma obra, então alguém escreveu um artigo que eu não concordei, ou até concordei, então eu quero reforçar, eu posso fazer uma resenha, e propiciar um debate, né? Quero que isso vire um debate, que outras pessoas também se opinem sobre isso, tá? Onde encontramos as resenhas? Então, sempre quando a gente está falando de um gênero textual, a gente tem que perguntar onde ele é publicado, para que tipo de leitor, e assim eu vou entendendo como fazer esse tipo de texto. Então, no contexto acadêmico, quando a gente fala disso, são as revistas científicas. Cada área de conhecimento, daqui a pouco vocês vão ter que escolher um artigo, e se vocês ainda nunca procuraram uma revista científica, nunca entraram num portal de revistas, a gente vai aprender a fazer isso na semana que vem. Mas toda a área de conhecimento tem uma revista científica. A gente ouve muito falar das revistas científicas na área da saúde. Então, tal vacina já está sendo aprovada, os estudos já foram publicados em tal revista importante na Inglaterra, mas de todas as áreas tem. Então, tem para a área de plástico, de química, tem para a área de linguística, tem para a área de psicologia, todas as áreas de conhecimento têm as suas revistas, que aí as pessoas que pesquisam aquele assunto, elas vão publicando ali. Quem desenvolve pesquisa vai publicar ali seus resultados. Às vezes, quem publicou um livro novo, e aí alguma pessoa daquela área vai ler o livro daquela área e fazer uma resenha sobre aquele livro, divulgando o livro. Então, tem vários tipos de textos acadêmicos nessas revistas científicas. Ou pode ser também, se não for uma resenha científica acadêmica, vai ser no contexto midiático. Então, eu vou publicar isso em jornais, em revistas não especializadas, em sites. Então, eu pego uma revista, Isto É. Lá vai ter uma seção, por exemplo, de livros, novos livros que foram lançados. E aí tem uma resenha de alguém daquele livro. Novos filmes que estão no cinema, na época que tinha cinema. Tinha lá os novos filmes. Fulano lançou um novo CD, DVD, sei lá como se chama hoje em dia, que tem também nas plataformas, né? Mas lançou um novo álbum, em algum momento, em algum lugar. E aí eles vão explicar como é que foi essa produção, sobre o que fala, se é bom, se não é bom. Então, a gente tem esses dois contextos que publicam resenhas. Boa tarde, Bruna. A gente vai falar um pouquinho depois do diferença de resumo e resenha, mas aqui já é importante colocar os principais, né? Então, um resumo, normalmente, ele é escrito pelo próprio autor. Professora, mas a gente escreveu resumos de outras obras. A gente escreve também resumos de outras obras. Mas quando a gente está falando de artigo científico, vocês vão ver que quando a pessoa escreve o artigo para publicar um resultado da pesquisa dela, ela escreve todo o artigo, introdução, desenvolvimento, conclusão, e ela também tem que fazer o próprio resumo daquele artigo. Porque daí, se eu sou uma pessoa que estou numa revista científica pesquisando um tema e me interesso, antes de ler aquelas 30, 40 páginas, eu vou ler o resumo. Se me interessar, eu leio o artigo inteiro, senão eu vejo, não é sobre isso. Então, sempre tem um resumo, às vezes tem um resumo em português e numa língua estrangeira, então, às vezes tem em português e inglês, às vezes em português e francês, português e espanhol, depende da área. Então, aí, nesse caso, é o próprio autor que faz. O resumo, ele contém somente informações do próprio texto, isso é uma coisa que eu sempre enfatizei, então só as informações internas, não apresenta opinião, e geralmente ele é um texto curto, por isso que até a gente dá uma limitação de tamanho para esse resumo. Porque senão ele fica um outro texto, só uma reescrita do texto original, e fica muito grande, então não tem sentido. Então, geralmente, ele é mais curto que a resenha, e se eu estiver interessada, eu vou ler a obra.
A diferença do resumo e da resenha. Então, a resenha ela vai ser escrita por um leitor, um crítico, um espectador. Então, por exemplo, para fazer uma resenha de uma obra, de um álbum musical, a pessoa que está escrevendo tem que ser alguém que entende de música, entende da história da música, consegue fazer um texto mais especializado. Assim, também a pessoa que vai fazer uma resenha de um filme, de uma série, de um outro espetáculo, ou mesmo de artigos, né, científicos, eu tenho que ser uma pessoa da área para poder fazer essa crítica. A resenha ela contém outras informações além do texto que está sendo resenhado. Então, ela pode conter informações externas. A resenha ela é crítica, então ela apresenta opinião, sugestões e comentários. Muitas vezes a gente tem a palavra crítica, o avião passando aí, que é de Canoas, vai passar daqui a pouco. Muitas vezes a gente tem essa noção de que crítica é só negativa, crítica é só mostrar as coisas ruins. Eu posso mostrar as coisas que podem ser melhoradas, que poderiam ser melhores desenvolvidas, mas também posso fazer uma crítica positiva, dizendo como aquele estudo avança, ele é importante, então daí também é uma crítica. Também posso fazer sugestões e comentários. A resenha, ela também traz o contexto histórico e a relação com outros autores. Então, além de dizer quem escreveu aquela obra, quem produziu aquela obra, eu também posso dizer, olha, tal livro é escrito pelo Machado de Assis, que foi um escritor que viveu no século XVIII, XIX, sei lá, vou falando todo o contexto dele. Ele tem uma obra que é parecida com fulano, ciclano, ele é do realismo, então posso trazer todo o contexto também de como essa obra foi produzida, e também em relação com outros autores e outras obras. E aí eu vou, na resenha, avaliar a obra, e recomendar ou não a obra analisada. E também eu posso dizer se eu recomendo ou não essa obra, e a que público eu recomendo. Tá? Isso é importante. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de resumos. Resumos de uma obra, da mesma obra, que é um livro chamado 1808, que fala sobre a vinda da família real para o Brasil. Então, aqui eu tenho dois resumos, e cada um ele vai ser produzido de acordo com o local onde ele vai ser publicado e o público-alvo. Então, esse aqui diz assim, mais que caricato. 1808 procura desvendar, em linguagem acessível e agradável, qual a real importância que teve o reinado de Dom João IV aqui no Brasil. Não, isso aqui é sexto. Embora seja sempre vista como um conjunto de figuras caricatas, a família real portuguesa foi bem além disso, pois graças a ela, hoje o Brasil, e não a Argentina, é o país líder da América do Sul. Para o autor, cuja obra é fruto de 10 anos de pesquisa, a vinda da corte trouxe benefícios, como a criação do Supremo Tribunal Federal e o início das importações, com a abertura dos portos, mas também problemas que já eram encontrados aqui em 1808 ou vieram com a monarquia, como a corrupção, o clientelismo e a desigualdade social. Então, aqui, se a gente for ver, ele tem uma pequena avaliação, né? Quando eu digo a linguagem acessível e agradável, estou fazendo uma avaliação, né? Quando eu coloco adjetivos, eu estou avaliando, mas é uma avaliação bem tímida. Ele não diz, por exemplo, para que público é essa obra, ele não diz, por exemplo, qual é o tamanho desse livro, ele só diz quanto custa e foi publicado na Galileu. Aqui vai ser parecido também, é uma sinopse, né? Sinopse também é um resumo da Livraria Cultura quando a pessoa procura esse livro. Então, eles têm um pouquinho de diferença, né? Porque uma coisa é um site da livraria, então eu vou fazer uma coisa mais simples ainda, né? A fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro ocorreu um dos momentos mais apaixonantes e revolucionários do Brasil, de Portugal e do mundo. O propósito deste livro, resultado de 10 anos de investigação jornalística, é resgatar e contar de forma acessível a história da corte lusitana no Brasil e tentar desenvolver seus protagonistas à dimensão mais correta possível dos papéis que desempenharam 200 anos atrás. 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso, uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil, é o relato sobre um dos principais momentos históricos brasileiros. Então, esse aqui é o texto da sinopse do site da livraria, e esse de um texto de divulgação científica, né, que a revista Galileu é uma revista sobre ciências
para o grande público, né? Não só para cientistas. Esses são resumos dessa obra. Aqui eu vou colocar um exemplo de uma resenha dessa obra. Eu não vou ler tudo porque elas são vários slides, mas para vocês entenderem mais ou menos a estrutura. Então, ele vai ter um título, né, que poderia ter o resumo também, mas como um texto próprio, a resenha eu vou colocar, ó, A Maioridade do Brasil, a vinda da família real portuguesa é o tema de 1808, livro que mostra como o país deixou de ser colônia, e tem aqui, por exemplo, o nome do autor da resenha, que aqui em cima eu já não tinha, tá? E aí ele vai começar a falar de qual é a obra primeiro. Se a certidão de nascimento do Brasil é datada de 22 de abril de 1500, a da formatura poderia trazer grafada 7 de março de 1808, quando esse quadro do príncipe real Dom João aportou na Baía de Guanabara. Afinal, foi a vinda da família da realeza portuguesa, transferindo para o Brasil a sede da monarquia, que provocou uma profunda e decisiva transformação na colônia, preparando-a para se transformar em um país independente. Eis a principal conclusão, na verdade, então ele está falando qual é o assunto dessa obra. Eis a principal conclusão que chegou o escritor e jornalista Laurentino Gomes. Outra novidade, porque nas resumos eu não tinha nem o nome do autor. Então, ele é um jornalista, escritor, Laurentino Gomes. Eu já apresento qual é o contexto dessa obra na resenha. Autor de 1808. Também dou mais detalhes sobre a obra. Eu digo que ela tem 408 páginas e custa R$40. Até o site da Galileu tinha mais ou menos ali o preço, né? Mas aqui é importante que seja dentro do próprio texto, tá? Livro que a editora Planeta, também não dizia nem o nome de editora nos outros, lançou na semana passada, iniciando a maratona de eventos que vai comemorar nos próximos meses os 200 anos da chegada da família real. Então, eu já explico, esse livro está sendo lançado agora para coincidir com os 200 anos da chegada da família real. Outra coisa que vocês vão ver aqui, ó, eu tenho um comentário do autor sobre a obra. Então, esse texto, né, externo, é o cara falando sobre o livro. E aí, que tal? Comenta Gomes. Então, esse foi o mais importante período da história brasileira, durante os 13 anos em que Dom João aqui permaneceu, sendo inclusive aclamado rei de Portugal depois da morte de sua mãe, Dona Maria I, mudanças drásticas permitiram ao Brasil chegar ao seu atual contorno. Então, aqui a gente coloca, né, entre aspas, quando é uma situação de outra pessoa que não o Biratã, que é o autor do texto. Então, aqui eu vou trazendo mais informações sobre o livro. Trago, então, depoimentos, posso trazer um trecho do livro, também é uma boa ideia, tá? E ele vai explicando, fazendo muitos parágrafos, diferença também que o resumo eu tinha um parágrafo só, geralmente, né? A gente pede sempre para fazer um bloco o resumo. A resenha não, vou fazer um texto com introdução, desenvolvimento, todas as partes. Aqui eu até diminui a letra porque o texto ficou muito grande. Mas aqui ele vai explicando como é que o livro vai se formulando. Então, você tem que ler o livro para fazer resenha. Então, Gomes oferece logo no início da obra uma interessante discussão sobre a terminologia. Tararara. Então, aqui eu tenho elementos do livro que ele foi trazendo. Aqui, ó, se a gente começar a ver, ele já vai também começar a analisar o livro. Ele diz: sua pesquisa não traz nenhum dado inédito, mas permite recriar com um sabor inigualável o retrato do cotidiano dos brasileiros e como isso foi modificado com a vinda dos portugueses. Outra avaliação, a figura mais interessante é, por certo, Dom João. Então, aqui o autor da resenha está fazendo uma avaliação da obra, tá? Aqui ele também fala sobre a vida amorosa dos personagens, sobre a Dona Carlota. E se a gente for olhar, ele não vai deixar aqui no final uma conclusão específica, tá? A avaliação dele vai estar disseminada em todo o texto. Então, ele vai dizendo o que é interessante, o que não é interessante, o que o autor pesquisou para fazer o livro. Está bem dissolvido no próprio texto. Isso pode acontecer também. Os elementos, eles podem aparecer por ordem, como a gente vai ver depois dos elementos, ou eles podem estar construídos de outra maneira. O importante é que esses elementos apareçam para ser uma resenha. Deixa eu ver se alguém botou alguma dúvida. Não, deve estar na apresentação, né, galera?
Vou colocar sempre, então, né, a referência de onde foi essa resenha. O artigo científico, ele é um pouco diferente. Aquela ali era uma resenha, então, midiática, para uma revista sobre um livro. Agora, quando eu faço resenha de artigo científico, que é a que vocês vão fazer na semana que vem, quem escreve? Qualquer pessoa que tenha lido o artigo científico de maneira atenta e cuidadosa, no caso, vocês. Por que escreve? Porque a professora pediu também, né? Mas para demonstrar conhecimento na causa, para emitir um juízo de qualidade, emitir um juízo sobre conteúdo, como no caso de um espectador. Para quem escreve, para o público não especializado, ou para seus pares. Vocês podem escrever tanto para os pares, então são os próprios colegas, ou para o público não especializado, o público que não conhece essa obra. Isso quer dizer que vocês têm que explicar alguns termos. Onde é veiculada, revista especializada e periódicos sites. No caso, uma atividade avaliativa, mas a gente pode combinar também de juntar depois essas resenhas e a gente publicar ali no nosso Moodle uma coletânea das resenhas que vocês vão fazer. Porque pode ser que alguém ache interessante e queira ler depois o artigo também. Quais são as partes, né? Qual a estrutura dessa resenha que vocês vão fazer? Então, eu botei aqui os elementos que geralmente aparecem numa resenha. Dados bibliográficos da obra, no caso vai ser do artigo. Quais são os dados bibliográficos? Bom, depois a gente vai falar um por um, tá? Mas dados bibliográficos, apresentação, descrição, avaliação e recomendação. Tá? Vamos ver cada um separadamente. Quais são os dados bibliográficos, então? São os dados do artigo a ser resenhado. Isso tudo quer dizer já, gente, que já entra no texto, tá? Eu não vou colocar lá em cima do texto esses outros, deve ser vacina chegando, mentira. Mas eu não vou colocar lá separadinho, isso tudo tem que estar dentro do texto. Então, o artigo de título tal foi escrito pelo autor tal, no ano tal, vou explicar dentro já do meu texto, já pode ser o início, né? Então, que ano e qual o local da publicação. Depois eu vou trazer uma apresentação desse artigo, contextualizando o artigo, né? Falando, então, quem foi que escreveu? Qual é o nome do autor? Qual é o título dele? Se ele é professor, mestre, se ele é um doutor, o que ele tem a ver com essa área de atuação que ele está escrevendo? Qual é o local de veiculação, se ele já tem outras obras parecidas, tudo isso eu também vou ensinar para vocês como é que a gente pesquisa, tá? Definir o tema, então, do que se trata a obra, apresentar o quadro de referências do autor, modelo teórico, isso vai estar no próprio artigo, ele vai dizer, este artigo usa teoria tal e tal para se embasar seus estudos. Então, isso é só coisas que vocês já vão pescar no artigo para fazer a resenha, tá? E se vocês indicam a obra ou não? E para quem que ela é dirigida? É para um grande público que não conhece aquela área? É só para especialistas, então para pessoas daquela área, para estudantes? Isso vocês precisam colocar e podem colocar já na apresentação. Depois vocês vão fazer uma descrição. Aí vocês vão usar o que vocês aprenderam sobre resumo. Esse resumo pode apresentar uma visão geral dele ou mais detalhada, além da metodologia utilizada e suas conclusões. Claro que eu vou querer que apareça a metodologia e suas conclusões para a gente perceber se vocês compreenderam bem o artigo. Depois eu preciso colocar uma avaliação. Como vocês avaliam esse artigo? Como eu falei quando dei o início, o exemplo, né? Essa avaliação, ela pode estar concentrada em um parágrafo. Então, no penúltimo parágrafo, no último parágrafo, eu quero fazer só de avaliação. Ou eu quero espalhar essa avaliação ao longo do meu texto. Então, cada parte do artigo que eu vou descrevendo, eu posso também ir avaliando. E apresento comentários sobre as características do artigo. Por último, eu vou fazer uma recomendação, que eu aconselho ou não o leitor a ler o artigo. Ou, olha, só recomendo quem já tiver um conhecimento sobre isso. Só recomendo quem tiver interesse sobre isso, isso, aquilo. Então, eu posso fazer, eu não vou botar só assim, recomendo ou não. Eu vou fazer eu vou embasar a minha resposta.
Uma boa resenha, que é o que vocês vão fazer, é um trabalho bem escrito que deve comunicar bem o seu propósito. E vocês têm que tomar cuidado com o conteúdo e com a estrutura. Para fazer essa resenha, então, a gente vai trabalhar semana que vem como pesquisar, né, esse artigo. Se vocês quiserem já dando uma olhadinha, podem, mas assim, eu vou trazer alguns critérios, então, que tem que ter. Muitos alunos, às vezes, selecionam textos que acham que são artigos científicos, mas que não são, então tem que ser um artigo científico. A gente vai fazer esse ano de um jeito diferente, né? Porque normalmente essas aulas eu levo os alunos no laboratório de informática, daí a gente vai pesquisando juntos, eu vou olhando lá, ele já começa a fazer resenha, vai ser tudo em casa, né? Mas vai dar tudo certo. Então, leia cuidadosamente o artigo, identificando suas partes principais. Nesse módulo dessa semana que começou hoje, eu já coloquei uma atividade que a gente vai aprender a fazer isso. É identificar as partes de um artigo. Primeiro, a gente vai identificar as partes da resenha, tá? O que isso tem a ver? A resenha ela tem que refletir o artigo. Então, se o artigo tem introdução, metodologia, desenvolvimento, de uma forma resumida, isso tem que aparecer na resenha. Então, quando vocês pegarem o seu artigo lindo na mão, vocês vão identificar qual é a introdução, qual é a revisão bibliográfica, quais são os objetivos. Uma coisa muito boa e fácil é que o artigo ele é um texto que já vem com essas partes praticamente identificadas. Ele é um texto com vários subtítulos. Então, vai ter começando, introdução, apresentando o problema. Ali vocês já vão... E o artigo, sim, a resenha ela pode ter uma outra estrutura, mas o artigo ele tem que sempre seguir essa ordem, tá? Eu não sei se tá ficando confuso, porque eu tô falando resenha e artigo, resenha e artigo. A gente tá estudando resenha, o nosso próximo assunto vai ser artigo, mas a gente vai fazer primeiro uma resenha de um artigo. Não sei se tá confuso, é que não dá pra fazer uma resenha de uma resenha. Então, se eu quero que vocês façam uma resenha, eu tenho que escolher um produto. Acho que dá pra entender ou tá confuso? Vão escrevendo aí. E se estiver confuso, vocês perguntem, porque eu acredito que vocês estão entendendo, tá? Faça um plano da resenha, ou seja, um planejamento do que será escrito, observando a estrutura da resenha já vista anteriormente. Quando eu faço um plano da resenha, não é para abrir um Excel, começar a fazer uma planilha planejando o que vai fazer. Pega um papelzinho, pega um lápis, faz ali uns rabiscos. Como é que vai ser minha resenha? Vou começar por aqui, por aqui, por aqui. Então, isso já vai te dar uma ideia do que vai escrever. Na verdade, isso deveria ser feito para qualquer texto que a gente vai escrever, né? Planejar, como é que eu vou escrever meu texto? Se a pessoa não quer fazer à mão, faz no computador, mas já vai fazendo uma estrutura, um esqueleto de como vai ser seu texto. Porque senão depois a pessoa entrega o texto e fala assim, esqueci de escrever tal coisa que eu queria. Esqueci de fazer uma relação, porque ela foi pensando e não foi anotando as ideias. Na hora de escrever a resenha, tente resumir os textos das partes selecionadas e parafraseie-as. Isso vocês já aprenderam a fazer. Olha aqui o ideias quando eu tinha acento. Que antigo esse PowerPoint, Vanessa. Seja objetivo e construa um texto interessante. Então, não é porque é um texto acadêmico que tem que ser chato. Não esqueça das regras de citações e de mostrar aquilo que você refletiu sobre o artigo. Vocês já estudaram as regras de citações? Citação direta e citação indireta? Se tem alguém me ouvindo, meu Jesus. Pessoal querido e amado, vocês já estudaram as regras de citações, preciso saber, para saber se tenho que falar isso semana que vem ou não. Uma pessoa respondeu. Obrigada, Gabriel. Tá. Então, eu vou anotar o Arthur também. A regra de citação é quando a gente coloca assim, estou fazendo um texto, ele vai ter um trecho de um livro, vai ter uma citação de alguém, uma frase que alguém falou. Como é que eu coloco isso? É isso que é uma citação. Que aí pode ter citação direta e indireta. Eu acho que eu tenho que explicar isso semana que vem, né? Vou anotar. Ganhei uma super agenda nova. Olha que linda, gente. De aniversário, que fiz aniversário semana que vem. Ganhei
Ela é meio planner e também tem coisas para escrever muito bonita. Para mostrar a minha agenda. Eu vou anotar que eu tenho que falar com vocês semana que vem, além de ensinar como procurar o artigo, nananana. Isso é uma coisa muito útil que vocês vão utilizar também no relatório, outras coisas. Tá. Voltando lá. E além, então, né, não esqueça das regras de citações e de mostrar aquilo que você refletiu sobre o artigo lido. Então, à medida que vocês forem lendo o artigo, vocês vão anotando o que vocês estão achando, impressões, relações, para colocar depois tudo na resenha. Caso tenha interesse, pode relacioná-lo com outros textos que sejam semelhantes ou contrário às ideias do artigo, o que poderá servir de argumentação para sua crítica. Eu não digo assim, não gostei porque sim, não gostei porque não. Eu gostei porque sim, eu não gostei porque não. Não, eu tenho que ter um argumento, explicar por que eu gostei ou por que eu não gostei. Tá? Que tem alguma bibliografia consultada. É importante, e se vocês utilizarem também outros textos, outras citações, a gente vai colocar nas referências da própria resenha, nas referências bibliográficas, tá? Uma coisa que eu quero mostrar também para vocês, para quem no futuro precisar fazer mais resenhas, fazer resumos, são 2 livros, eles são da mesma coleção, uma coleção de textos, de produções de textos acadêmicos. Então, tem esse que é o resumo. Então, ele tem, além de explicar o que é resumo, tem muitas atividades. Ele é um texto, geralmente, que se usa em algumas faculdades, tá? Ou os professores usam atividades para passar para o aluno. E tem esse aqui sobre resenha. Eles são da Ana Raquel Machado, aqui os nomes.